Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje vamos conversar a respeito de um assunto que está bem em alta: desvalorização cambial. Você sabe o que significa a desvalorização cambial? Primeiro de tudo, para que a gente consiga compreender uma valorização ou uma desvalorização cambial, a gente tem que entender que esses termos eles se referem a uma moeda. E o que vem a ser uma moeda? Uma moeda é algo que serve como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Meio de troca porque nós conseguimos trocar itens por este algo que é uma moeda, ou seja, se você entrega R$ 1, você vai conseguir algum item por este R$ 1. Outro ponto, unidade de conta. Quando eu digo para você R$ 1, R$ 10, R$ 50 ou US$ 100, por exemplo, você consegue pensar e fazer contas com esse valor que eu estou lhe falando. E por fim, reserva de valor, quando eu consigo ir guardando esse dinheiro e ao longo do tempo, após um determinado tempo, eu consigo sim comprar algo com esse item que eu guardei. Então, para que a gente consiga compreender um processo de desvalorização ou valorização cambial, a gente tem que entender que o câmbio ele tem relação com uma moeda. E geralmente essa moeda, essa relação que é dada, ela é feita a partir de uma relação entre duas moedas. Falando pontualmente do real, é o real relacionado ao dólar. Quando a gente fala do euro, a gente pode também falar do real em relação ao euro. Mas esse vídeo eu vou meter especificamente ao dólar, porque nós estamos num momento de grande desvalorização do nosso real. Então, a ideia é que a gente compreenda o que é esse processo de desvalorização. Quando a gente fala do câmbio, essa relação entre dólar e real, ela é dada a partir de um conceito econômico bem importante, que é a oferta e a demanda. Se eu tenho muita oferta de determinada moeda, o preço dessa moeda cai. Então é a mesma lógica dos itens. Se eu vou ao supermercado e eu tenho, por exemplo, uma super safra de um determinado item, sei lá, super safra do tomate, a tendência é que o preço do tomate caia, porque eu tenho muita oferta desse item. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho pouca oferta de determinado item, eu vou ter o quê com esse preço? Eu vou ter a elevação desse preço. Então, o preço sobe. Quando a gente fala de moedas, a lógica da oferta e da demanda, ela também vai ser perpetuada e ela também cabe aqui na nossa análise. Então, se eu falo que o real está desvalorizado frente ao dólar, significa que eu vou ter poucos dólares nesse mercado. Mas antes da gente aprofundar esse conceito, quem que demanda, quem que oferta esses dólares, esses reais no mercado? Quando a gente analisa o câmbio, nós estamos sempre pensando no nosso real, na nossa moeda, em relação ao dólar, aqui no nosso exemplo, em relação a uma outra moeda. Quem são os demandantes dessa moeda? Então, quem que quer essa moeda? Os importadores. Por quê? Quando eu compro algo de fora do país, eu trago algo de fora para o Brasil, eu, enquanto agente econômico, tenho que pagar esse item. E esse pagamento, ele é feito a partir da moeda internacional principal, que é o dólar. Então, nessa lógica, eu sou um demandante, então eu quero essa moeda. Outro ponto, se eu sou um exportador, então se eu sou um exportador, significa que eu pego a minha moeda e eu vendo essa moeda para fora do país. Se eu vendo essa moeda para fora, melhor dizendo, eu vendo esse item para fora. Eu vendo esse item para fora, eu vou receber essa moeda. Então, eu vou ser o ofertante, eu trago essa moeda aqui para dentro. Tendo essa análise, esse panorama geral realizado, é importante que a gente compreenda o seguinte: essa oferta e essa demanda, ela é dada no mercado. Mas o que é esse mercado que todo mundo fala? O mercado, ele é dado pelas compras e pelas vendas dos mais diferentes agentes econômicos no mundo como um todo. Então, quando a gente fala de um processo de desvalorização do real, eu estou sim analisando quanto que esse mercado está interessado ou não no Brasil propriamente dito. Vamos para o quadro que fica um pouco mais claro. Analisando aqui no nosso quadro, o que nós vamos ver? Que um processo de valorização cambial implica numa redução da taxa de câmbio. Mas como é que faz sentido isso, fazer uma valorização de algo que vai reduzir? Vamos olhar o nosso exemplo. Se eu tenho um cenário onde R$ 5 comprariam $1 e agora eu tenho um cenário onde
R$ 4 compram $1, eu vou ter um cenário de valorização cambial, porque essa valorização ela é analisada a partir do nosso real. Então, numericamente, veja, eu tenho sim essa possibilidade de verificar que o nosso real ele está agora comprando mais moeda internacional, dando menos reais, então há uma redução dessa taxa de câmbio, por isso se diz que é uma valorização. Por quê? Porque a nossa moeda ela ficou mais forte. Então, eu posso dar um menor número de reais por moeda estrangeira. Voltando para o nosso quadro, R$ 100 era o que eu precisava para comprar $20 e agora com esses mesmos R$ 100 é o que eu preciso para comprar $25. Então perceba que num processo de valorização cambial, eu tenho uma redução da taxa de câmbio. O que é essa redução da taxa de câmbio? Ela vai de 5 para R$ 4 e nesse mesmo sentido, a moeda fica mais forte, o nosso real fica mais forte, a gente consegue gastar menos reais para comprar as mesmas moedas estrangeiras. Ok, mas eu comentei agora há pouco que o processo que nós estamos vivendo é um processo de desvalorização cambial. Então, é um processo diferente desse que eu acabei de argumentar. Num processo de desvalorização cambial, nós vamos ter o quê? O aumento da taxa de câmbio. Então, quando eu falo do aumento dessa taxa de câmbio, a moeda brasileira, a moeda do real que nós estamos comentando, ela vai ficar mais fraca. Mais fraca em que sentido? Bom, se nós tínhamos que, ao final do ano passado, por exemplo, começo de 2024, nós tínhamos uma taxa de câmbio dada a partir de R$ 5 aproximadamente. Hoje nós estamos já chegando a 5,40, em alguns momentos passando até disso, mas aqui no nosso exemplo vamos trabalhar com R$ 6. Isso significa o quê? Que eu dava antes por dólar, eu dava R$ 5 e agora por dólar eu dou R$ 6. Então, se antes eu utilizava de R$ 100 para comprar $20, agora os meus mesmos R$ 100 eles compram apenas $16,667. Isso significa o quê? A minha moeda, o real, ficou mais fraco internacionalmente. Então, eu vou ter o quê? Um aumento da taxa de câmbio e um processo de desvalorização cambial. Analisando de maneira gráfica, o que a gente tem nesse gráfico? Ao longo do ano, nós estamos num dos patamares maiores para a nossa taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio, ela foi coletada os dados nessa última semana que está finalizando. Então, aqui a gente tem o gráfico, que é possível fazer essa análise. Nós estamos passando ali no dólar comercial de 5,5, passando de R$ 5,50. O que é interessante a gente pensar nesse sentido? Bom, esse movimento como um todo, ele é dado não apenas por elementos do Brasil, não apenas por culpa nossa, vamos dizer assim, mas também por conta do cenário internacional. Quando a gente pensa nesse cenário de desvalorização, é importante a gente perceber, bom, isso não é uma exclusividade do Brasil, a gente tem sim outras moedas que estão se desvalorizando. O Brasil atualmente é a segunda moeda que mais perdeu o valor ao longo do ano de 2024, mas o que a gente tem que pensar? Bom, por que essa oscilação existe? O que faz essa taxa de câmbio alterar ao longo do tempo? Primeiro, nós temos que compreender o cenário nacional. Então, o país que nós estamos analisando, aqui no nosso exemplo, o Brasil, ele vai sim fazer essa taxa oscilar, os elementos internos. Quais são esses elementos internos? Questões políticas, por exemplo. Então, quando eu tenho algumas falas do presidente, quer seja a favor, quer seja contra o Banco Central, por exemplo, o mercado ele vai fazer essa leitura, ele vai também responder a essa taxa de câmbio. E aqui uma pausa importante. Eu não estou fazendo esse vídeo, gente, para ser pró um ou pró outro. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é lhe permitir adquirir conhecimento para que a partir do que você compreender, do que você ler do mercado, você tire as suas próprias conclusões. Isso é muito importante deixar claro, tá certo? Quando a gente fala dessa oscilação, voltando no cenário nacional, então temos as questões políticas, temos as expectativas do mercado. Então, quando a gente fala que o mercado está lendo que a inflação vai subir, a inflação vai cair, a taxa de juros vai subir, a taxa de juros vai cair, o mercado precifica isso. E essa precificação, ou seja,
Essa avaliação do mercado, ela é dada predominantemente na bolsa de valores e a partir do câmbio também. Um outro aspecto que faz oscilar essa taxa no cenário nacional, a partir de elementos do cenário nacional, diz respeito à própria taxa de juros, a taxa Selic. Já temos um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, quando a gente tem uma manutenção ou uma oscilação da taxa Selic, essa taxa de câmbio também oscila. Por quê? Porque a taxa Selic, ela vai nortear as taxas de juros do mercado como um todo. E além disso, ela vai nortear os investimentos também. Quando a gente fala que uma taxa ela subiu, uma taxa Selic no caso, ela está mais elevada, isso significa que para o investidor é mais interessante deixar o seu dinheiro ali rendendo. E isso também vale, gente, para os investidores internacionais. Só que a diferença é que o investidor internacional ele não está de olho só no Brasil, ele está de olho também na Argentina, por exemplo, que tem sido manchete ao longo dessa semana, né, nessa relação entre a questão do peso e do real. Já volto nesse assunto. Seguindo, então, falamos das questões internas, das questões nacionais. Mas é óbvio que o cenário internacional também impacta a oscilação do câmbio como um todo. Quando a gente vê questões geopolíticas bem complicadas, que é o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, questões de guerra, conflitos internacionais, todas essas disputas, elas tendem sim a impactar o mercado e a impactar a realidade dos câmbios ao longo de todo o globo. E um outro fator que é extremamente importante, lembra que eu comentei da Selic em relação ao mercado nacional? Nós temos também taxas de juros internacionais dos países internacionais, dos países que não são o Brasil, que podem atrair mais ou menos os investidores. Um dos pontos que a gente tem que analisar sempre é a taxa de juros dos Estados Unidos. Por quê? Se a gente for analisar o quanto é seguro, qual que é o risco de investir no Brasil ou nos Estados Unidos, sem aprofundar muito a questão da teoria, a gente sabe que os Estados Unidos tendem sim a ser muito mais seguros do que o Brasil em questões institucionais e do próprio sistema financeiro, no sentido dos investimentos, tá certo? Então, quando a taxa de juros dos Estados Unidos ela está interessante para o investidor, é natural que ele saia do Brasil e vá investir nos Estados Unidos. Analisando o cenário atual, então, buscando compreender por que nós estamos passando por esse momento, então percebam que esse vídeo ele tem basicamente 3 blocos. O primeiro, a questão conceitual, o segundo, compreender o que faz oscilar, e o terceiro, que é esse nosso último bloco, analisando a questão do mercado agora, no mercado que nós estamos no final de junho de 2024, no momento onde o Brasil bate recordes de desvalorização cambial. O que a gente tem no momento atual? Bom, do ponto de vista interno, o que nós temos não é segredo para ninguém. Se você está acompanhando os noticiários, você sabe que o presidente Lula ele vem sim fazendo fortes críticas ao Banco Central e às decisões do Banco Central no sentido de manter a taxa de juros elevada, a taxa Selic. Nesse sentido, esse tipo de crítica, de problemática interna, de, entre aspas, lavação de roupa suja, o mercado olha e diz assim: isso não está muito legal. Isso faz com que aumente o risco e também aumente a questão da. Não seriam das disputas, mas dos conflitos do ponto de vista político no cenário interno. Esse é um ponto. Outro ponto que nós temos é que o governo brasileiro ele vem sinalizando, melhor dizendo, na questão de não cumprimento de algumas metas fiscais, ou seja, nesse sentido, o governo ele tem sinalizado com aumento de gastos. Se a gente for pensar na lógica da nossa casa, se você e eu aumentarmos os nossos gastos para garantir o pagamento dessas contas, o que a gente tem que fazer? Ganhar mais. Não é verdade? Não tem muita mágica. Então, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Ao observar isso, o mercado acaba questionando, tá, mas esse descontrole das contas públicas, esse indício de situação de descontrole, de aumento dos gastos públicos. E aqui outra pausa importante. O mercado aqui, gente, ele não está preocupado se as pessoas elas vão ter mais ou menos empregos, se as pessoas vão ter mais ou menos fome. Eu não estou entrando nessas problemáticas sociais. Isso é importante ressaltar porque a lógica que o mercado segue é uma lógica de liberalismo econômico. Sem aprofundar muito na questão da teoria, mas
Por essa lógica, o que significa? Se eu e você vivermos as nossas vidas, gastarmos o nosso dinheiro, remunerarmos as empresas, se a economia girar, se a economia tiver liberdade, se tiver uma redução de intervenção governamental, isso significa o quê? Significa que o mercado, por si só, vai gerar mais emprego, vai reduzir a fome. A nossa ação, enquanto agente econômico, vai fazer com que a roda da economia gire cada vez mais, gire cada vez melhor e que as pessoas tenham cada vez melhores situações. Então, a gente não precisa de políticas assistencialistas para resolver isso. Não vou entrar no mérito de se você concorda com isso, se eu concordo com isso, não é esse o objetivo do vídeo. A gente está aqui com o objetivo de quê? De compreender por que essas coisas acontecem. Então, se o mercado ele olha e diz assim, tá, eu acho que não está interessante para mim nesse momento. O que ele faz? O mercado internacional, principalmente, pega o seu rico dinheirinho, os seus dólares, e leva para fora do Brasil. Já comentei no começo e reforço: se eu tenho uma quantidade menor de dólares disponíveis no mercado, o que acontece? Lembra do nosso exemplo do tomate? Se tem pouquíssimo tomate na feira, o que acontece com o preço dele? Sobe. Se eu tenho um aumento da taxa de câmbio de 5 para 5,50, eu tenho uma desvalorização do real. Por quê? Porque eu tenho que dar mais reais pelos mesmos dólares. Essa é a complicação interna, vamos dizer assim. Como se não bastasse isso, temos também o cenário internacional. Então, no cenário internacional, o que nós temos? Nós temos uma taxa de juros norte-americana elevada. Diferente da taxa Selic, que é uma taxa fixa, nos Estados Unidos, atualmente, eles funcionam com bandas, então é um intervalo de taxa. Lá, a taxa atual ela varia de 5,25% a 5,5%. Para a história norte-americana, principalmente a história recente, isso é uma taxa bem elevada. Isso faz com que o mercado norte-americano esteja atraente para os investidores. Você pode estar se perguntando, tá, mas por que os Estados Unidos estão deixando essa taxa de juros interna tão elevada? Por que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, não reduz essa taxa? Porque eles também estão com inflação no cenário norte-americano. Então, nos Estados Unidos, há sim um processo inflacionário, desde ali do final da pandemia e tal, 2021, 2022, e agora esse movimento ele está, sim, buscando ser controlado por parte do Banco Central. Então, quer a gente goste ou não, os Estados Unidos também têm os problemas internos deles para resolverem. E a partir de focar nessa resolução, a gente, enquanto país emergente, se torna menos atraente. E um outro ponto que é importante ressaltar, e aí eu comentei isso lá no começo do vídeo, que é uma das manchetes que vem mais acontecendo e mais aparecendo na mídia, é o Brasil está mais desvalorizado do que o peso argentino. Não é segredo para ninguém que a economia argentina não é o meu objeto de estudo, mas buscando ser um pouco metida, né? Me dando ao luxo de dar alguns palpites na economia argentina. O que a gente tem na economia argentina ao longo do mandato desse último presidente? Ele se comprometeu com alguns itens em relação ao mercado. Não estou aqui, novamente ressalto, para julgar se isso está certo, se isso está errado. O que é fato é, ele se comprometeu com o mercado de fazer alguns ajustes, de controlar a inflação, e ele vem caminhando nesse sentido. Como ele está caminhando naquilo que o mercado sinalizou e naquilo que o mercado considera interessante, o que a gente tem que visualizar? Como o mercado está reagindo a isso? Analisando de maneira clara, o mercado vem sim precificando de maneira diferenciada o peso, tem investido na economia argentina, então essa fuga de capitais, essa fuga entre aspas, não apenas do Brasil, de outros países também, mas essa fuga de capitais para a Argentina, para os Estados Unidos, faz com que haja entre os países em desenvolvimento essa questão de uma taxa de desvalorização, uma taxa de câmbio desvalorizada e menos interessante para a gente. Pausa importante. Por que eu digo que é menos interessante para a gente? Você já parou para pensar no que o câmbio influencia na sua vida? Por que nós estamos aqui refletindo sobre o câmbio? Quando a gente pensa na taxa de câmbio, nós temos que pensar que grande parte dos produtos que a gente usa são importados. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas eu não compro nada importado. Se você compra combustíveis, remédios, trigo, milho, esses elementos, eles têm sim a sua parcela vinda do exterior e muitos deles são negociados no mercado internacional, são precificados no mercado internacional, são precificados em dólar.
Então, a partir do momento que a gente tem uma taxa de câmbio elevada, ou seja, uma desvalorização do real, que a gente tem que dar mais reais para comprar os mesmos itens que a gente comprava, a tendência é que haja sim uma pressão inflacionária. Isso significa o quê? Os preços no Brasil tendem a subir. Em resumo, de tudo isso que a gente comentou até agora, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um processo de desvalorização cambial, ou seja, a nossa taxa de câmbio está aumentando cada vez mais, nós temos que dar mais reais pelos mesmos dólares, e o impacto prático na nossa vida, que é o que efetivamente nos importa, né? De tudo isso que a gente comentou, é o aumento da inflação. Seguiremos de olho nessa situação e voltamos aqui com o próximo vídeo. Até mais!